Olá, tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa Masterclass sobre pornografia e masculinidades. Eu sou Lucas Amaral, idealizador e coordenador do projeto Masculinidades e também coordenador do curso online Construindo Masculinidades, Gênero, Raça, Sexualidade e Relações de Poder. Desde a primeira iniciativa desse curso, a gente construiu uma rede de estudantes, pessoas do Brasil todo, inclusive do mundo, que vem compartilhando, através da educação continuada, uma troca de saberes, conteúdos sobre gênero, raça, sexualidade e relações de poder, com foco nos estudos de masculinidades. Eu, particularmente, trago para vocês uma abordagem interdisciplinar entre ciências sociais, especificamente a antropologia e a psicologia. Nessa proposta da Masterclass, a gente vai passar por alguns temas introdutórios e quem quiser se aprofundar deles é mais do que bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a compartilhar conosco. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, ok? Beleza. Vamos à nossa primeira aula. Gente, é muito importante a gente ter essa noção de que falar em sexualidade, falar em gênero, é falar em cultura. E falar em cultura é falar em relações de poder. Necessariamente, essa interconexão complexa vai ajudar a gente a entender como que, historicamente, discursos têm orientado determinadas práticas, performances no campo das masculinidades e aonde especificamente entram aí as pornografias, principalmente a pornografia mainstream, uma verdadeira indústria no mundo contemporâneo. Então, as culturas nascem de relações sociais entre grupos sociais que são sempre necessariamente desiguais. Segundo Dennis Kush, é preciso, então, fazer uma análise polemológica das culturas, porque elas revelam conflitos, elas se desenvolvem na tensão, às vezes na violência. No entanto, nesse tipo de análise é necessário evitar as interpretações redutoras demais, como a que supõe que o mais forte está sempre em condições de impor pura e simplesmente sua ordem cultural mais fraca. Quando eu trago para vocês essas noções, é porque no campo da nossa cultura é possível a gente pensar em masculinidades e feminilidades e feminilidades hegemônicas, masculinidades e feminilidades subordinadas ou cúmplices. As relações de gênero formam uma série de discursos sociais sobre modos de ser, agir e pensar no campo, então, das masculinidades, e esse jogo é relacional com o campo das feminilidades. Todos sofrem os efeitos desse processo. Como é um processo de relações de poder, em alguma medida, nós também somos posicionados em lugares distintos dentro das representações sobre o gênero e a sexualidade. O universo pornográfico não é diferente. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Eu falo aqui sobre a cultura e trago uma obra clássica da Margaret Mead, Sexo e Temperamento, uma antropóloga que pesquisa entre as décadas de 20 e 30 do século XX os Mundurucus, Arapestes, Tiamboli, na Papua Nova Guiné. E ela percebe que nem toda a sociedade divide sexualmente os seus modos de vida. Naquela época nem se falava em conceito de gênero e talvez essa obra seja uma das precursoras da ideia de gênero. Margaret Mead, então, vai perceber que no estudo entre os Arapestes, Mundurucus e Tiamboli, características associadas às diferenças sexuais entre homens e mulheres eram entendidas frequentemente ou só como masculinas ou só como femininas, se olhássemos para a nossa sociedade, o que tinha a ver com masculinidade e feminilidade, ou eram propriedades, em alguma medida, de aprendizagens culturais que não necessariamente tinham a ver com aquilo que a sociedade ditava como a nossa sociedade, a sociedade ocidental ditava como masculino ou feminino. Então ela vai perceber, por exemplo, entre os Arapestes, características que para ela tinham a ver com a feminilidade ocidental. Entre os Mundurucus, características relacionadas à masculinidade ocidental. E entre o Tiamboli, uma inversão total das atitudes sexuais e culturais estadunidenses, que era de onde ela vinha. Então, nessas três sociedades, os papéis de gênero eram completamente distintos
dos papéis de gênero no mundo ocidental, na Inglaterra, nos Estados Unidos, da Europa. Esse estudo é precursor, então, de um debate sobre as construções da cultura, sobre os papéis a serem desempenhados entre homens e mulheres. Ela se baseia nos estudos dos papéis sociais da Ruth Benedict, que foi uma precursora dos estudos sobre papéis sociais na Escola Norte-Americana de Antropologia. E eu trago aqui como um exemplo, né, esse trabalho, como um exemplo da importância de entendermos o aspecto cultural quando falamos de gênero e sexualidade. Bem, a Simone de Beauvoir, no seu livro O Segundo Sexo, deixa muito claro que ela está combatendo um conjunto de elementos que impedem as mulheres de serem autênticas, autônomas. E a autora, embora tenha divergido do feminismo da época, ela é fundamental para os feminismos de segunda onda, porque ela vai mostrar que as posições da mulher na sociedade eram construções culturais. A dominação masculina, então, era fruto desse construto simbólico que é a cultura e que gera relações de poder desiguais. É daí que surge aquela frase daquele texto, um parágrafo, né, muito famoso dela. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Um destino biológico, psicoeconômico, define a forma que a fêmea humana, segundo ela, assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto. Perceba, essa é uma linguagem da década de 40, da Simone de Beauvoir, clássica, importante até os dias de hoje, apontando sobre a construção cultural sobre as relações de gênero e sexualidade. Se a cultura é formadora, né, através de discursos, as nossas práticas, ações, os modos que nos conformamos, é óbvio que as pornografias contemporâneas têm um efeito subjetivador profundo no campo das masculinidades. Essa é a espinha dorsal dessa masterclass. Mas a gente vai trabalhar esses tópicos nas próximas aulas. Para essa aula eu quero aprofundar com vocês no que podemos entender então nessa relação gênero e sexualidade, ok? O Foucault vai dizer que os saberes e os poderes criam os corpos aqui entendidos como forças históricas. Então, apesar do caráter construído das noções de sexo e gênero, não se trata apenas de um processo voluntário e pessoal. Não basta a gente falar que não se nasce homem ou não se nasce mulher, torna-se. É importante a gente perceber as forças históricas que nos atravessam, principalmente através das forças de poder, relações de poder, que se expressam principalmente nos discursos, nas verdades que são colocadas. Hoje, nessa aula, inclusive, vou mostrar para vocês alguns dos discursos historicamente construídos sobre homens e mulheres. Austin vai falar que os atos e discursos criam ações e eventos. Né? Depois ele vai ser utilizado pela Judith Butler na teoria da performance/performatividade de gênero. E esse linguista é muito importante, porque a partir dele a gente pode entender, por exemplo, como que determinadas instituições, como o matrimônio, elas fundam verdadeiras relações de poder, e essas relações de poder passam a ganhar vida nas ações dos sujeitos. Quando um sacerdote religioso fala para um casal e se faz marido e mulher, ele está dando o papel do marido, e esse marido ocupa um desempenho, uma relação em relação a essa esposa, mas ela sequer é chamada de esposa, ela é chamada de mulher, como se na característica oriunda do que é ser mulher na nossa sociedade houvesse esse dispositivo do casamento, que é o que a Valesca Casanello, importante psicóloga que trabalha com as questões de gênero, vai chamar de dispositivo amoroso, que é compensado também pelo dispositivo materno. O Derrida é uma grande referência, principalmente para Judith Butler, que é quem eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ele vai falar da performatividade, que seria a capacidade dos discursos de criar a realidade, através de uma cadeia de reiterações. A Butler, então, no seu livro Questões de Gênero, um livro clássico importante nos estudos pós-estruturalistas sobre gênero, vai dizer que performatividade parte da premissa de que subjetividades corporificadas não preexistem às convenções culturais, ou seja, não podemos dizer que é um dado da natureza os determinados comportamentos masculinos e femininos, mas
esses efeitos de verdade, esses saberes, poderes que nos atravessam ao longo da nossa interação, da nossa socialização, da nossa educação, nos formam. Nesse sentido, a gente pode entender que as pornografias fazem parte de verdadeiras tramas subjetivadoras que implicam relações de poder no campo das relações sexuais e afetivas. É muito importante, quando a gente vai falar de masculinidade, sexualidade masculina, a gente observar como esses discursos, né, o cinema, a pornografia, as redes sociais, enfim, os efeitos de verdade produzidos pela ciência, como esses discursos ganham vida nas ações dos sujeitos e nos atravessam, digamos assim, nos influenciam no nosso modo de agir. É muito, muito fundamental a gente estar ligado a esse tema da Butler, por isso eu complexifico aqui algumas ideias dessa autora. A Butler argumenta, então, que gênero não é uma propriedade dos indivíduos, uma essência refletida em seus atos e seus corpos, mas algo que se faz em nossas ações. E esse gênero, então, ele está implícito na língua, na entonação, no tom de voz, o que se fala, como se fala, as roupas, as cores, todos esses elementos utilizados localmente num contexto de significados dados por um interlocutor. A performatividade, então, para Butler, deve ser entendida não como um ato singular e deliberado, mas como uma prática reiterada e referencial, mediante a qual o discurso produz efeitos que nomeiam. Eu estou andando, então, numa escola e tem lá o banheiro masculino e o feminino, ali tem um discurso que tem efeitos, que tem regras. Tá? As performances, então, derivam dessa performatividade. Elas são atos que, conscientes ou não, na qual os discursos ganham vida. Quando a gente fala, por exemplo, da relação sexo, gênero, desejo, e a expectativa de que existe uma linearidade, ou seja, eu nasça com pênis, desempenho os papéis masculinos e desejo sexo / gênero oposto às mulheres, isso é um verdadeiro efeito, né, cultural, que tem, na verdade, é um verdadeiro discurso cultural que tem efeitos performativos, porque as pessoas são classificadas, né, as roupas que elas usam, os modos que elas têm, o que elas podem falar, com quem elas podem interagir, a partir desse sistema, desse discurso. As performances, então, elas são modos de ação que as pessoas vão dando a partir desses discursos. É muito importante a gente perceber, então, que performances ganham vida na cena pornográfica. Né? Quais são as performances mais evidentes na cena pornográfica mainstream? No campo das masculinidades, que é o que nos interessa aqui. Essa é uma pergunta que eu deixo aqui e respondo em breve. Beleza, gente. Sexualidade, segundo Foucault, é um dispositivo histórico. Ele vai falar do dispositivo da sexualidade para nós. Esse campo é um campo vasto, normalmente confundido com a ideia de orientação sexual, mas vai muito além. Alguns também confundem a sexualidade com o ato sexual, exclusivamente. Não. A sexualidade é um campo vasto. E, segundo Foucault, é um verdadeiro dispositivo histórico que tem efeitos nos nossos corpos, prazeres, nos vários discursos sociais, na formação de conhecimento e na organização política da sociedade. A proposta do Foucault é que a gente olhe para a sexualidade, então, como um dispositivo histórico. Né? O Romeu Gomes, num estudo interessante sobre sexualidade masculina, vai falar isso. A sexualidade dos homens quanto a das mulheres são elaboradas e se tornam viáveis ou não dentro de um cenário de relações de gênero culturalmente construídas e socialmente demarcadas. Então, se eu entendo que as relações de gênero são construtos da minha cultura, e essa cultura ela é complexa e produzida por forças históricas, por saberes e poderes que se reatualizam como discurso e dão sentido às nossas ações, é importante a gente entender que esse campo da sexualidade, ele não é um campo que pode ser reduzido às necessidades ou vontades individuais ou a explicações únicas e exclusivas da ordem biológica. Na verdade, o corpo e toda a nossa dimensão sensória, o que é afeto, o que é eros, força erótica, o que é interação, o que é ato sexual, são construções
simbólicas que variam para diferentes sociedades. Embora tenham base biológicas, né, o ato sexual em si, o corpo e a materialidade do corpo, cada cultura e cada época tem um conjunto de significados que ajuda os sujeitos a lerem esse corpo e esses atos, que a gente pode chamar de sexuais. Então, a sexualidade e o ato sexual são, portanto, carregados de simbologias. Nessas simbologias revelam-se hierarquias entre modelos de masculinidades e feminilidades, e é muito importante, então, a gente entender quais são os modelos hegemônicos, né, de masculinidades que se expressam nas cenas pornográficas. Se as performances que mais ganham cena são aquelas oriundas de um certo modelo hegemônico, que orientam homens másculos dotados de grandes pênis a terem uma performance ultra radical, de uma maneira agressiva, principalmente com suas parceiras femininas nessa cena pornográfica, é provável que aí está se informando como que os produtores e receptores desses vídeos subjetivam a sua relação com o que é ser homem, com o que é exercer o sexo como homem, o que é viver a sexualidade masculina. Isso tem efeitos, né? Efeitos violentos, efeitos subjetivadores que podem ser adoecedores. A gente precisa discutir, sem moralismo, como lidar com isso. Bem, quais discursos históricos o Michel Foucault e outros autores vão dizer para a gente que atuam ao longo da história como verdades que vão sendo reiteradas e vão construindo um certo campo de masculinidades hegemônicas e feminilidades hegemônicas, ideias, padrões do que é ser homem, do que é ser mulher e de quais são os papéis a serem desempenhados e que, por fim, se reproduzem nessas cenas pornográficas. A gente tem, desde Aristóteles, essa ideia da ordem dos seres, seres dotados de mais complexidade e menos complexidade, onde os homens cisgênero e heterossexuais eram colocados no ápice da complexidade e as mulheres como seres inferiores ou incompletos. Essa também foi a compreensão anatômica de Galiano, já na transição do mundo medieval para o mundo moderno. Essa ideia de que homens e mulheres são classificados com graus de perfeição e imperfeição distintas, então, gente, permanece ativa, incidente, através de discursos, de falas, de escritos, de práticas, ao longo da história do Ocidente, né, desde o mundo antigo até o mundo moderno. Isso passa a ser incorporado por mecanismos de regulação pelo Estado, pelas elites, pela religião, até que isso se traduz no discurso científico da psiquiatria e num discurso hegemônico biomédico como a cura de um desvio. Toda e qualquer pessoa que subverte a relação esperada entre sexo, gênero e desejo é vista como abjeta, é vista como um sujeito a ser passível de exclusão. E dentro da ordem binária, masculino e feminino, heteronormativa, considera-se que homens são superiores a mulheres. Então, tudo aquilo que se aproxima das feminilidades tende a ser classificado como desvio quando é representado ou performado no universo masculino. Homossexuais foram muito perseguidos ao longo de toda a história medieval e moderna. Muitas mulheres, já no mundo moderno, são taxadas de loucas, são despojadas de benefícios, de oportunidades no campo do trabalho, são excluídas, literalmente, e associadas ao mundo da maternidade, do casamento e do cuidado. Esses discursos históricos, então, atuam como um verdadeiro dispositivo que funciona como um mecanismo incitador de novos discursos e práticas pelos sujeitos. Temos aí, na tradição judaico-cristã, uma história, né, mítica, cosmológica, que é muito importante para ser entendida, de como lidamos, principalmente com o universo das feminilidades e com o universo da sexualidade feminina. Por que é importante falar de sexualidade feminina numa aula sobre pornografia e masculinidades? Porque masculinidades e feminilidades, as relações de gênero são relacionais. E as representações, ideias sobre os desempenhos, sobre as performances esperadas de mulheres, são, na verdade, complementares dentro de um jogo hierárquico das relações
e performances esperadas por homens. Então, falar dessa tradição judaico-cristã e contar esse texto, né, contar essa história de Lilith, Eva e Adão, é muito significativo como discurso operador das subjetividades contemporâneas sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, Lilith, quem é Lilith? Ela foi expurgada do texto bíblico, pois ela reivindicou os mesmos direitos que Adão. Ela se recusou à forma de relação sexual com o homem por cima e teria fugido para o Mar Vermelho. Segundo alguns autores, a autora ela vai ser então simbolizada como o signo, né, da liberdade, da independência, da igualdade, do desejo, da sensualidade. Nessa história, então, a gente tem aqui o surgimento de uma nova mulher, Eva. Dessa vez a partir da costela de Adão. Esse é um texto que está lá no Gênesis. Ela representa, então, a ruína do ser humano. Ela se deixa levar por forças demoníacas e cai na tentação. Segundo Santo Agostinho, né, um filósofo católico que resgata Platão, Aristóteles como base dos seus pensamentos e que se torna muito proeminente no pensamento renascentista europeu, a origem do mal estaria na sexualidade. E se o homem é fruto do pecado, é porque a culpa é da mulher. O discurso, então, de uma sexualidade pecadora é reforçado com a ideia de que a mulher é a responsável pelas ruínas de toda a humanidade. Isso está no texto bíblico. E essa verdade tem efeitos de poder. Essa verdade tem efeito subjetivador, porque a tradição judaico-cristã ela ganha o mundo, né, através de um verdadeiro exercício de dominação colonial que tinha como aliada a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? E no mundo moderno, quais são os efeitos de verdade que vão atuar sobre isso que a gente entende como masculinidades e feminilidades no campo da sexualidade? Segundo Laqueur, o mundo moderno é marcado por uma ideia da supremacia do cérebro masculino em relação ao feminino. O cérebro feminino, então, estaria localizado no útero. A biologização dessa diferença sexual ela é marcada e ela é reiterada até os dias de hoje. Muitas mulheres são significadas como objetos de desejo, propensas ao ato sexual e à reprodução, e os seus direitos muitas vezes são questionados, direitos reprodutivos, direitos sobre o próprio corpo. Isso é um debate importante dos feminismos contemporâneos. Isso tem tudo a ver com o olhar sobre as masculinidades, porque se o homem é visto já no mundo moderno como aquele que é dotado de razão, porque tem um cérebro avantajado, e a sua diferença sexual não é, digamos, desclassificada por causa dos seus órgãos sexuais, por causa da presença do pênis, pelo contrário, o homem então é visto como aquele que é dotado de razão, que ocupa o espaço público para tomada de decisões e tem o pênis, né, o falo, como símbolo do poder, um poder que se transforma em guerra, um poder que se transforma em violência. Então, a ideia de uma superioridade do homem sobre a mulher dá o direito, entre outros, de deliberar sobre a sexualidade feminina. Isso está presente na nossa sociedade ocidental desde a antiguidade, segundo Sicarelli. Após a Revolução Industrial, a gente passa a ver, então, uma diferenciação anatômica e fisiológica entre homens e mulheres. Até aí, homens e mulheres eram vistos como complementares opostos. Essa diferenciação anatômica, no entanto, ela vai ser enquadrada no sentido de se perceber que as mulheres são possíveis geradoras de filhos, né, e que são força de trabalho dentro de um mundo capitalista cada vez mais dependente de uma produção por excedente. Segundo alguns autores e autoras, é dessa época também que data uma certa crise simbólica do que é ser homem, uma discussão sobre a parentalidade, o que é ser pai, o que é ser um chefe de família, as crises econômicas que estariam associadas ao universo masculino do trabalho como significado de masculinidade, passam também a gerar essa fricção
no que são os efeitos, né, as ideias sobre masculinidades. E, por sua vez, que são as ideias sobre o desempenho masculino no campo sexual. Os séculos 20 e 21, então, que vivemos, mais recentes, são marcadas por os movimentos feministas. A gente vai falar mais em alguns momentos sobre leituras feministas a respeito das pornografias. Há uma reorganização familiar, né? Não só mais o chefe, o pater famílias domine, dá as condições, como existem novas reorganizações, novas configurações familiares, em que a mulher passa a ter também, cada vez mais, um lugar produtivo economicamente, embora isso venha acompanhada com as duplas, triplas jornadas de trabalho e uma desigualdade na divisão do cuidado do lar e do cuidados familiares. Mas todo esse movimento vai gerando novas leituras sobre a autonomia feminina, a autonomia masculina, os lugares a serem ocupados, e vão compondo também as cenas que, em alguma medida, vão se traduzir no mundo pornográfico. A gente tem a decadência do pai, né, a ideia de que a figura paterna passa a ser questionada, e diferentes movimentos de diversidade sexual, inclusive, contemporaneamente, as teorias queer e a discussão sobre a fluidez de gênero, o poliamor. No entanto, todas essas nuances, em alguma medida, vão ser apropriadas pelo discurso pornográfico. A gente vai ver nas próximas aulas que a pornografia mainstream, como uma grande indústria, ela se utiliza dos recursos desejantes do seu público. E ela, em alguma medida, reproduz essa diversidade social que se expressa em relações desiguais de poder. Então, alguns estereótipos, algumas representações dentro da pornografia vão reforçar o movimento masculino de dominação em relação às mulheres, uma certa homofobia, uma boa dose de racismo, né, e subjugação das subjetividades negras, e isso em alguma medida, ganha um contorno mais complexo quando a gente pensa que é uma subjugação também de subjetividades e identidades que são consideradas subalternas, né? Pessoas asiáticas, imigrantes. Em termos também de divisões sociais e etárias, a gente vai ter uma visibilidade da exploração de pessoas com menores recursos monetários e uma tendência à exposição de uma violação e violência contra jovens e crianças, o que é a verdadeira cultura da pedofilização. Beleza, nem tudo se traduz em aspectos, digamos, negativos. A gente precisa entender quais são os campos e possibilidades do universo pornográfico, principalmente quando a gente fala de pornografias dissidentes. Mas, para isso, eu vou te convidar a participar das próximas aulas da Masterclass. Essa foi uma pequena dose do que está por vir, né? Na segunda aula, a gente vai avançar nos aspectos históricos dessa construção das sexualidades, já adentrando em aspectos sobre a masculinidade hegemônica, as masculinidades subalternas e as masculinidades cúmplices, entendendo, né, o que o Foucault vai chamar também de um dispositivo da sexualidade dentro de uma leitura sobre as masculinidades, ok? Na terceira aula, então, eu vou mostrar para vocês alguns dados e algumas controvérsias nos estudos sobre pornografias. Lá, a gente vai poder ver também os principais estereótipos e significados que são reproduzidos, né, esses discursos que se traduzem em verdadeiras performances sobre o que é ser homem, seus desempenhos no campo pornográfico e os efeitos subjetivadores desse processo, que muitas vezes são negativos. Na última aula, a gente vai pensar, vai refletir através de uma atividade reflexiva como podemos pensar em masculinidades saudáveis no campo da sexualidade. E eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão e uma verdadeira troca sobre as pornografias contemporâneas. Mas para isso a gente precisa ter passado por todas as aulas. Eu costumo dizer que o nome do curso online Construindo Masculinidades, ele existe por uma ideia,
A ideia de que a cultura, embora tenha suas evidências estruturais, históricas, ela está se transformando. E nós somos agentes históricos de transformação. É possível pensar, assim, em masculinidades mais saudáveis. É possível pensar, assim, em sexualidades menos violentas, onde as representações sobre homens, mulheres e todos, todas, todes, sejam mais diversas, abarcando uma cooperação e uma cultura de paz. Longe de nós de fazermos aqui um discurso moralista anti-pornografia, mas é muito importante a gente ter acesso aos conteúdos, tanto das construções históricas e sociais desse movimento, né, dessa indústria, quanto dos efeitos subjetivadores gerados por aqueles que consomem continuamente esse produto, né, um produto pornográfico. Vamos junto, vamos juntas, vamos juntos. Estou super empolgado para dar as próximas aulas. Se você ainda não faz parte da nossa rede de educação continuada, acesse o canal do Telegram, está no link da nossa bio do Instagram. Participe, né? Curta e acompanhe a gente pelo canal do YouTube e fique ligado, ligade no nosso perfil do Instagram e nosso blog colaborativo. Como realmente uma rede, eu estou aqui coordenando, liderando esse momento, essa rede, e é um prazer compartilhar com vocês os meus estudos de uma maneira que acesse mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, faz seus comentários, compartilha com a gente, e eu te aguardo na próxima aula. Beleza? Muito obrigado a todos, a todas e a todos. É um prazer estar com vocês. Tchau, tchau, galera.